Glória a Deus. Irmãos, o culto desta noite está direcionado a louvores, adoração, a palavra. Jesus realizou muitos cultos. Realizou o culto à beira do mar, louvor que nós acabamos de cantar aqui. Através de muitos milagres, maravilhas. E Ele agora vai realizar um culto. E geralmente os cultos, meus queridos, nós chegamos tristes, de repente uma paz inunda a nossa alma e nós começamos a sentir paz no nosso interior. Nós chegamos no culto sem nenhuma perspectiva e de repente no culto o Espírito Santo começa a nos encher e nós somos renovados na presença do Senhor. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite, mas eu sei como você vai sair daqui nesta noite. Aleluia, porque, glória a Deus, o Espírito Santo, Ele está aqui antes de nós chegarmos, aguardando a sua chegada. Para quê? Para poder te dar um consolo, para poder te dar a resposta, para poder abençoar a sua vida, para te dar a vitória desta noite. Aleluia, glória a Jesus. Agora vai acontecer um culto lá no Calvário. Mas pastor, peraí, um culto com Jesus na cruz? Sim, um culto com Jesus na cruz. Quem iria participar desse culto? Estava ali João, estava ali sua mãe, estava ali os sacerdotes, estavam ali os soldados, para participar do culto final do ministério de Jesus na terra. Aleluia. Agora, quando se vê falar de Jesus que vai pregar, aí a perspectiva nossa é grande. Por quê? Porque quando Jesus está no meio, todas as coisas podem acontecer no culto. Aleluia. E num culto não pode ficar sem milagre. Enquanto você está aqui cultuando, aleluia, o Espírito Santo de Deus que está dentro de mim já começa a testificar que tem milagre acontecendo aqui nesse recinto. Aleluia, tem milagre acontecendo aqui. Quantos creem que tem milagre acontecendo aqui? Aleluia, porque o Espírito Santo já está trabalhando neste lugar. Tem milagre acontecendo na tua casa, tem milagre acontecendo no ambiente, porque quando o Espírito Santo se faz presente, nada pode impedir a operação dele no lugar. Aleluia, sobre a mão, eu quero nesta noite ministrar sobre os 4 milagres do Calvário. As horas estão um pouco avançadas, mas eu vou ver o que eu posso fazer aqui. Aleluia. Queridos, durante o ministério de Jesus terreno, os evangelhos vão nos apresentar pelo menos 42 milagres na forma cronológica que Jesus realizou aqui na terra. Só que agora Jesus ele está pregado na cruz. Mas mesmo pregado em uma cruz, vai acontecer 4 milagres de Jesus. Ouvindo o seu ministério terreno, vai acontecer 4 milagres de Jesus pregado na cruz. Queridos, o primeiro milagre que nós vemos na cruz, observe o texto sagrado que já era quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona.
meio-dia. Quando nós olhamos, queridos, Jesus na cruz, a Bíblia vai nos dizer que houve trevas sobre toda a terra. Por quê? Porque a negridão do pecado de toda a humanidade já estava descarregando sobre Jesus. Os principados, as potestades nas regiões celestiais tamparam, meus queridos, o brilho do sol. Era dia, mas repentinamente as trevas tomou conta da terra. Alguns historiadores diziam que estava acontecendo o eclipse, porém o eclipse era poucos minutos. Quando nós olhamos lá no livro de Êxodo, nós vamos ver que houve densas trevas no Egito, mas aonde o povo de Deus estava tinha luz. As trevas não alcançaram o povo de Deus, e as trevas tomaram conta, queridos, da terra. Nos diz a Bíblia que as trevas tomaram conta, duraram 3 horas. Meio-dia, Jesus está na cruz. Até a hora nona, 3 horas da tarde, ou seja, 15 horas para nós, Jesus está na cruz. Trevas cobrem a terra. Jesus agonizava. O povo zombava de Jesus. E o príncipe das trevas pairava, tampando o brilho do sol. E todas as legiões de demônios pensavam que era o final de todas as coisas, que com a morte de Jesus não havia possibilidade da humanidade se resgatar, ou da humanidade ser livre da condenação eterna. A Bíblia nos diz, meus queridos, aleluia, que o Senhor Jesus estava ali. Trevas versus luz, trevas espessas, nem sequer um raio de luz. A corrente do pecado da humanidade estava decaindo sobre o Senhor Jesus Cristo. Como diz o profeta Isaías, Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Jesus, naquele momento de dor, de aflição, de agonia, Ele ainda vai ter o silêncio do Pai. Marcos 15, 34. Queridos, para os salvos, as trevas do Calvário já se passou. Por quê? Porque Jesus, Ele tomou o nosso lugar naquela cruz. Quando Jesus está ali, a Bíblia nos diz, meus queridos, que vai acontecer o segundo milagre.
Porque o primeiro foi trevas remedidas. Mas o segundo fala-nos de um terremoto que vai estar acontecendo. Queridos, desde o princípio da terra, a terra ela tem sido abalada. E a Bíblia nos diz que a terra cambaleará como um bêbado por causa do pecado e também por causa dos terremotos que, segundo a profecia de Jesus, haveria de acontecer em vários lugares. E à medida dos tempos do fim, vai aumentar esse número com tanta intensidade. O Senhor Jesus, Ele nos fala sobre isso em Mateus. Mas o que aconteceu no Calvário naquele dia foi diferente. A natureza, ela foi abalada com a morte de Jesus. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, queridos, eu vejo acontecendo um terremoto na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Porque no capítulo 28 de Mateus, versículo 2, nos diz a Bíblia que um anjo vai descer do céu, e quando o anjo desce, o lugar em que estava o corpo de Jesus é abalado, os guardas caem por terra, e Jesus ressuscita com poder e glória. Em Atos 16, capítulo 16, versículo de número 26, Paulo e Silas, eles estavam presos, mas adoravam e glorificavam ao Senhor, cantavam hinos de louvores a Deus. Era através daquele culto na prisão que o Senhor iria salvar homens ali, iria salvar o carcereiro. A Bíblia nos diz que quando eles cantavam e oravam, aquele cárcere tremeu pelo poder de Deus, e a glória do Senhor foi manifestada naquele lugar. O terremoto aconteceu. Aleluia. Só que agora a história está mudada para o Calvário. Vai acontecer o segundo milagre, que é a terra tremer. Por quê? Jesus, quando ele está pregado, Jesus vai dizer: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Ele vai olhar para João, vendo Maria chorando, João, e ali perto ao lado de sua mãe, ele vai dizer: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. A palavra expressada mulher não significa que Jesus estava desrespeitando, porque na linguagem do povo de Israel, mulher significa senhora. Eles usam a palavra com respeito. E quando Jesus está ali, ele vai dizer: tem os seus. Eles vão pegar uma lança, vão colocar na esponja e vão beber o vinagre com fel e vai querer dar para Jesus. A Bíblia vai nos dizer que ele prova, mas ele não vai beber, porque se ele tomasse, seu corpo seria anestesiado e diminuiria as dores, não cumpriria o que o profeta Isaías relatou. Ele provou, mas ele não tomou. A Bíblia nos diz que quando Jesus
dirige essas palavras, meus queridos, ele vai levantar a cabeça em direção ao céu. E quando Jesus está levantando a cabeça, Jesus estava no meio de dois homens que estava à sua esquerda, dizendo: ei, você salvou tanta gente, desça da cruz, salva-te mesmo, salva nós também. Que estava à direita de Jesus, olhou para aquele homem e disse: tu não tens a Deus, nós estamos na mesma condenação. O meu ato, o seu ato, merece nós estarmos aqui, mas este homem nenhum mal fez. Quando Jesus está olhando em direção ao céu, aquele homem vai dizer: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Jesus, ele vai abaixar a cabeça, ele vai olhar para aquele homem todo sangrentado e vai dizer: hoje estarás comigo no paraíso. Glória a sua. Quando Jesus está falando com aquele homem, queridos, ele levanta a cabeça de novo e vai dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E aquelas pessoas que estavam ali começaram a dizer: ele está chamando, vamos ver se ele vem livrar. Eles não entendiam o que Jesus estava dizendo. Jesus estava dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? E nós saímos do segundo milagre e vamos para o terceiro milagre. A Bíblia nos diz que o templo tinha um véu. O historiador, por nome de Flávio José, era judeu, que nasceu no ano 37, 38, lá em Jerusalém. Ele dá o comprimento daquele véu e a espessura daquele véu. Aquele véu ele tinha aproximadamente 18 metros de altura e aproximadamente 12 centímetros de espessura. Jesus está na cruz e Jesus, ele vai render o Espírito. Com tanta dificuldade que ele tem para respirar, sem encontrar forças, porque o pulmão estava comprimido, sangue jorrava, já não tinha mais forças para se expressar como ser humano ali naquela cruz. A Bíblia nos diz que mesmo com o pulmão comprimido, Jesus ele vai expirar e ele vai dizer: Pai, está consumada a obra que me deste. Quando Jesus, irmãos, expressa esta palavra lá no templo, a Bíblia nos diz que o véu do templo ele rasga de cima para baixo, porque aquele véu significa a separação entre Deus e o homem. Somente o sacerdote poderia entrar naquele lugar. O sumo sacerdote entrava uma vez por ano para oferecer um sacrifício pelo povo, e entrava com um cordeiro, espargia o sangue e oferecia o cordeiro em holocausto.
holocausto ao Senhor, e o pecado do povo era perdoado. Mas a Bíblia nos diz que quando Jesus ele dá o brado do Calvário, aquele véu ele é rasgado em duas partes. O que estava acontecendo? Eu creio que Jesus dizia: ei, eu estou abrindo a passagem para vocês ir de encontro ao meu Pai. Eu estou abrindo o caminho para vocês terem acesso ao céu. Eu estou abrindo esta passagem. Antes vocês não podiam, agora vocês podem. Antes vocês eram proibidos, agora vocês é convidado. A porta está aberta, o caminho está feito. Aleluia! A Bíblia nos diz, meus queridos e amados irmãos, no livro de Hebreus, aleluia, que o sacrifício precisava ser feito por um cordeiro que não tinha pecado. Jesus, ele não pecou, nem na sua maneira de falar, nem na sua maneira de viver. Ele nunca pecou, não achou engano na sua boca, não achou mentira nos teus lábios. Mas a Bíblia nos diz que ele levou sobre si, ele pegou o pecado do pastor Mário, do pastor Rosemiro, do presbítero Joel, do presbítero Joaquim, do pastor José. Ele pegou o seu pecado e ele descarregou sobre ele. E a Bíblia nos diz que pelas pisaduras de Jesus nós somos sarados. Glória a Jesus. Queridos, Jesus surpreendeu-os ali ao pé da cruz. Os sacerdotes que ali estavam, quando eles olharam para Jesus, aquela tensa escuridão e aquele terremoto acontecendo, eles disseram: verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Lá no templo, há alguns historiadores que diziam que com o tempo que o véu estava lá, ele pôde ter rasgado, não com o terremoto. Tem lógica. Há alguns que diziam: não tinha como o véu se rasgar em dois de alto a baixo, por causa de um terremoto que estava acontecendo lá no Calvário. Deus não trabalha com a lógica humana. O que nós vemos aqui é um milagre. Aleluia. Glória a Deus. Terceiro milagre. Quando esse véu, queridos, é rasgado, o Senhor Deus abriu passagem para a humanidade. É por isso que a Bíblia diz: vós fostes comprados, não com ouro, nem com prata, mas com o precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, me chama a atenção, sabe por quê? Porque quando nós olhamos e vemos aquele milagre acontecendo lá, aleluia, nós podemos ligar uma coisa com outra, porque o sacrifício acontecia geralmente às 15 horas, e era exatamente o momento em que Jesus estava dando um brado na cruz. Aleluia. Queridos, o que mostra para nós é o que? Glória a Deus. É que no caminho da perdição, Jesus entra no caminho da vida. É que no caminho da desesperança, Jesus entra no caminho da
esperança. É que no caminho da dúvida, Jesus entra com a fé. É que no caminho da morte, Jesus, ele entra com a vida. Oh, aleluia! Glória a Deus! Esse Jesus nosso é muito maravilhoso, meus queridos. Glória a Jesus! Há muitos representantes, homens que marcaram história e criaram seitas e religiões. Todos eles morreram, mas acabou. O nosso Jesus, na verdade, ele morreu, mas a morte só pôde conter ele 3 dias. Porque, meus queridos, aleluia, porque quando eles colocam Jesus no sepulcro, quero fazer uma conjectura aqui. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Quando eles colocam Jesus lá, passa o primeiro dia, Jesus não cheira mal. Mas no primeiro dia, creio que o pecado está olhando atentamente para o mundo e está dizendo: ele não cheira mal. Vai vir um segundo dia. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E quem está no mundo, vivendo segundo os deleites dele, está morto para Deus. Quando vem o segundo dia, Jesus também não cheira mal. Aí o pecado vira para o mundo e diz assim: já é o segundo dia, e ele não cheira mal. O ser humano, quando morre, primeiro dia, já exala o mau cheiro. Aí vem o terceiro dia. Terceiro dia, o mau cheiro, o odor. Olha para o mundo, olha para o pecado, fala assim: espera aí, não aconteceu nada, pecado. O mundo não aconteceu nada, já é o terceiro dia, e eu também não consegui fazer nada com o corpo dele. O que aconteceu? É porque Jesus não tinha pecado. Ele venceu o mundo, ele venceu o inferno, ele venceu a morte, ele venceu a decomposição. Quando rompeu o terceiro dia, as trombetas tocaram, o Filho de Deus está ressuscitando. Pode levantar a sua mão em adoração, levante a tua mão em adoração, porque ele vive, ele não está morto. Jesus ressuscitou. Aleluia. Glória a Deus. Quarto milagre, o milagre da ressurreição dos santos que estavam no sepulcro. Quando Jesus dá o brado na cruz, que Jesus morre, a Bíblia nos diz que lá em Jerusalém foram vistos corpos de santos. Não era a ressurreição geral, era alguns santos que morreram em Cristo Jesus. As pessoas deles andando pelas ruas. Para que isso? Para mostrar para o mundo, para mostrar para Satanás que Jesus venceu o mundo, que ele venceu a morte e que ele venceu o inferno. Oh,
estou concluindo esta mensagem. Não há mais nenhum impedimento do nosso acesso a Deus, do nosso acesso à salvação, porque Jesus, Ele é o mediador entre Deus e o homem. Por mais miserável que o homem seja, por mais pecador que o homem seja, se ele arrepender dos seus pecados, o sangue de Jesus purifica, o sangue de Jesus transforma, o sangue de Jesus limpa, o sangue de Jesus traz vida, e ele vive na presença do Senhor. Jesus, ele tem o poder para poder abrir o túmulo da depressão e trazer saúde. Jesus tem o poder de abrir o túmulo dos vícios e trazer a libertação. Jesus, ele tem o poder de abrir o túmulo da morte e trazer vida. Aleluia! Eu não sei qual estado em que você se encontra nesta noite. A palavra vem de encontro a nós e o Senhor está dizendo: independente da tua situação, eu estou aqui para te socorrer, eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para segurar as tuas mãos e dizer: não temas, porque eu sou contigo. Coloca sobre os teus pés. Aleluia. Glória a Deus. Quem é o pastor? Quem é os obreiros aqui? Quem somos nós? Não poderíamos estar nesse lugar que estamos, irmãos. Vocês não poderiam estar onde vocês estão. Não. Através de uma pessoa que muito humilhada foi, e muito desprezada foi, e muito sofrido foi. Ele abriu um caminho que nos leva a Deus. Aleluia. Eu não tinha condição, nós não tínhamos condições, mas Ele deu a sua vida por nós. Veja os teus olhos. Ele não nos cobrou nada. Ele não nos cobrou nenhum centavo da nossa salvação. Mas em Mateus, capítulo 11, 21, ele diz: vinde a mim, todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quando nós chegamos a Ele, nosso fardo foi lançado sobre Ele. Os portais do céu foram abertos para nós. Querido Pai Celestial, obrigado, Deus, pela oportunidade desta noite de ministrar, Senhor. Oh, Senhor, obrigado pela morte de cruz, porque o Senhor tomaste o nosso lugar. Humilhação, Senhor, tu sofreste. Quantas injúrias tu sofreste, para que possamos, nós estarmos aqui,
glorificando, Pai. Mesmo nós não merecemos, Deus, mas o Senhor nos alcançou, o Senhor nos comprou. Oh, meu Deus, não foi cor, não foi comprado, Senhor, mas foi o precioso sangue do Teu Filho Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Recebe o nosso louvor, Deus. Recebe a nossa adoração. Que nesta noite nós fazemos a Ti, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Você que pode aplaudir ao Senhor, aplaude a Deus. Aleluia. Amados, quem entendeu a mensagem? Amém? Abre lá, por favor. E a porta, o caminho está aberto. Você pode questionar assim, pastor José, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que a oportunidade é para você. É você que decide. A Bíblia diz que a palavra está junto de ti no teu coração. É com o coração que crê para a justiça e com a boca que se faz confissão para a salvação. Então é necessário que você manifeste perante os santos, diga a igreja do Senhor. Eu quero te convidar você, não perca a oportunidade, não deixe para amanhã. Levanta do seu lugar, vem aqui, eu quero orar por você e por você nessa noite. Nós não podemos deixar passar a oportunidade de oferecer para você essa oportunidade, porque é nossa incumbência fazer isso. Tem alguém que queira retornar aos caminhos do Senhor, quem sabe? Se não tem, que Deus possa te abençoar. Mas eu digo para você, eu sempre falo isso. Ontem foi passado, hoje é presente, amanhã é futuro. Nem eu nem você sabemos do futuro, somente Ele. A oportunidade é hoje. E a Bíblia diz que se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Amém? Então até no final desse culto você terá a oportunidade, se você desejar, o Espírito de Deus tem falado ao teu coração. Não vai embora. Procure o obreiro, uma irmã aí, e fala, eu quero retornar aos caminhos do papai. Faça isso em nome de Jesus, tá bom? Amados, quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês nessa noite, por estar aqui, para juntos adorarmos o Senhor nosso Deus. Nós temos aqui escala da semana, do dia 23, do 1 a 29 de 1 de 2023. Segunda-feira temos ciclo de oração em varões. Pastor Claudelino quer falar? Eu gostaria de pedir às irmãs que não falte, nós estamos orando na sessão da festividade. Amanhã nós vamos marcar o dia para a costureira, ela vai decidir o modelo da roupa. Então é importante a participação das irmãs que está decidindo isso. Amém. Então amanhã, vocês têm a voz da nossa querida pastora, Claudelino. Então amanhã ciclo de oração e varões. Os varões também, Os presidentes aí, pode puxar o orelha dos irmãos aí. Eu fiquei feliz de uma mensagem para mim. Eu fiquei pensando, eu não recebi mensagem. Quando eu vi lá no meu celular, tinha mensagem. Foi o irmão Rogério que mandou. Deus abençoe vocês, tá bom? Na terça-feira está vaga, quarta-feira, nós temos culto público na direção do nosso querido presbítero, irmão Joaquim, e o pregador presbítero, irmão Joel, certo? Joel, profeta do rebalamento do Espírito, Então ele está aqui na minha retaguarda, está dizendo, eu mesmo. Quinta-feira está vago, sexta-feira tem estudo com as irmãs. É isso mesmo, E assim, eu gostaria de convidar os irmãos que sabem que nós estamos falando sobre o Espírito Santo. Então eu gostaria de convidar todos os irmãos que saem aqui, para a sala de entender juntas, Amém. Então, irmãos, aí sexta-feira, não perca o estudo, A Bíblia, nós estamos estudando uma série de lições da escola dominical, é coisa tremenda. Hoje Deus usou poderosamente feminino, nós, irmão Diácono Davi, certo? Como uma bênção, tá? Você não tem que vir para a escola dominical, não. Então, sexta-feira estudo, sábado, sábado, domingo pela manhã, nós temos a escola bíblica dominical, esse irmão que vos fala. Se Deus permitir, eu vou estar compartilhando junto com os irmãos.
E às 19 horas, o culto público na direção do nosso querido pastor Mário e a pregadora, a pastora Claudelina. Tá bom? Então, domingo que vem, se Deus permitir. Lembrete bíblico, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19, versículo 10. Diário da semana aí, irmão Serginho, irmão Geraldo, Alvinha, irmão Keila, irmã Divina. Tem mais alguma vez? Sim. E as doces consolações do Espírito Santo de Deus é que esteja com todos nós,